bom dia, boa noite, irmão. Pai do Senhor Jesus. É que eu preguei de manhã, foi isso, rapaz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um abraço da igreja lá de Santos, não é? E quero pedir que você ore pelo pastor Anselmo, que ainda está internado, né? Pastor lá da Zona Noroeste. E trazer uma palavra boa, irmão, nesse sentido. Porque ontem, lá em Dourados, lá na nossa célula, lá em Dourados, ontem tinha 200 pessoas. Aí, uma célula de 200 pessoas. Já viu uma célula assim? 200 pessoas ontem. Eles têm um culto uma vez no mês, numa chácara. E ontem foi tremendo lá o culto, foi uma bênção. E 10 pessoas se entregaram a Jesus. Olha que coisa tremenda, não é? Deus é bom demais, irmãos. Então Deus tem feito algo maravilhoso lá em Dourados, usado a vida do missionário Daniel, da missionária Catilce, não é? Vidas têm se convertido ao Senhor. E o melhor disso tudo é que são vidas não de igrejas, porque hoje a igreja cresce por causa de igrejas, de pessoas que saem das igrejas, vai para outra igreja, muda de igreja, não é? Mas lá não está acontecendo isso. Lá as pessoas estão se convertendo, vidas estão vindo para a igreja. O vice-prefeito da cidade de Dourados entregou a vida para Jesus na célula retrasada aí, não é? A mulher dele veio primeiro, depois ele veio, estão querendo se batizar. Olha só, irmãos, como Deus está fazendo mover naquela cidade assim, tremendo. Nós temos que adorar o Senhor por isso, né? Ser gratos ao Senhor. Então, meu irmão, quando você lembrar, não é? Ore, clame a Deus pela obra lá em Dourados. Clame a Deus. Tem um irmão que está querendo dar um terreno lá para a igreja, né? Para a gente começar a fortalecer lá as bases. E eu fiquei sabendo que o Daniel veio aqui e falou que o pastor Ney vai para lá com a banda toda, é isso mesmo? Ele já falou para mim assim: rapaz, eu falei aquilo lá, mas Deus vai preparar, né? Eu falei: vai, Deus falou, vai preparar, com certeza. Vai ser uma bênção lá em Dourados, um lugar onde existe muita carência da palavra de Deus, né, de igrejas sérias, e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, que eu queria desafiar você, está falando para o pastor Ney, todos os anos, em agosto e começo de setembro, a gente dedica 40 dias de jejum. E vamos começar a partir do dia 1º. Mas os irmãos que estiveram comigo às 4h29 da manhã, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer mais 4h29 da manhã, não. Tá bom? Nós vamos aumentar um pouquinho esse horário aí, talvez a gente jogue aí para 6h29, alguma coisa desse sentido. Tá bom? Vamos aumentar um pouquinho esse horário, tá bom? Teve irmão que falou: vamos continuar, mas vamos continuar um pouquinho mais tarde, né, Bispo? Porque é de Deus. Então tá bom, vamos sim, que é melhor. Então a gente deve começar alguma coisa, eu aviso, tá bom? E dia 7, os irmãos que estiveram lá na sede, na imersão, nós teremos a imersão da saúde emocional, né? Saúde emocional, saúde espiritual. Vai ser dia 7 de agosto também, lá uma tarde voltada para a palavra de Deus, para cura, restauração. Vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Pode soltar aqui para mim os slides. Hoje eu queria falar sobre essa relação dentro do discipulado. Queridos, se há alguma coisa que Deus nos diz, um segredo, vamos colocar assim, o homem gosta de segredo, né? É relacionamento com Deus. A relação com Deus reflete diretamente na relação comigo mesmo, na relação com o outro. Minha relação com Deus me faz viver dentro da vontade de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: eu quero fazer a vontade de Deus. Ótimo, bênção. Mas se você não o conhece, não tem um relacionamento com Ele, com a sua palavra, é bem provável que você não vai saber como agir. Hoje em dia, as pessoas querem sentir um negócio no peito, um negócio na espinha, para dizer: Deus falou comigo. Irmão, a melhor maneira de Deus falar contigo é pela palavra. Quando você se relaciona e se aprofunda na palavra, Deus vai falar com você de maneira tremenda. Escute, você que é pai e mãe, você não prepara o seu filho para ele tomar a decisão na sua frente. Você prepara o seu filho para que ele tome decisões quando você não está. Para que ele continue sendo fiel quando ele não está na sua frente. Para que ele faça a coisa certa, escolha da maneira certa e tenha autonomia. Que ele saiba as consequências e assuma as consequências. Como pelo menos deveria ser assim. Não é? Hoje em dia a gente vive uma crise muito grande dos pais, porque os pais vivem culpados e trabalham demais e agora querem dar tudo aquilo que os filhos não precisam, na verdade. Eles acham que precisam, mas não precisam. Mas, querido, você espera então que teu filho, com o ensino que você trouxe, você leve a ele uma condição de a tomar decisões quando você não está perto. Deus também é assim. Se você quer agir segundo a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra do Pai. O relacionamento que você tem que ter com Deus tem que ser um relacionamento profundo, de intimidade, para que quando você for tomar decisão, você sabe aquilo que o Pai quer e aquilo que o Pai não quer. Você sabe aquilo que Jesus quer fazer através da tua vida e aquilo que não vai ser bom para você e para as tuas decisões.
Há muitas pessoas que se prejudicam exatamente porque não conversam com o Senhor, não têm um relacionamento com Deus e com a sua palavra, e aí ficam querendo adivinhar. Você já viu pessoas assim? Que ficam adivinhando, não, isso aqui é de Deus, ah não, isso aqui não é de Deus, ah, isso aqui é de Deus, e ainda trazem palavras sobre outras pessoas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E hoje em dia, irmãos, nós temos crentes fracos, crentes que só vivem de experiência, crentes que não têm um relacionamento profundo com a palavra de Deus e não sabem qual é a vontade de Deus, e aí ficam querendo que a gente adivinhe, não é? Ou ficam tentando adivinhar qual é a vontade de Deus. Ah, isso aqui eu vou fazer. Ou então nem se preocupa em fazer a vontade de Deus, já toma a decisão mesmo assim, e depois fala: Senhor, me abençoa. Se você agir dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, Deus é responsável pela tua decisão. Agora, quando você age segundo a tua palavra, segundo o teu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, terrivelmente corrupto. Para de agir pelo teu coração, pelas tuas emoções, age pela palavra de Deus. Então, meu irmão, tem uma frase que eu quero que você fale comigo aqui. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Relacionamento. Mais uma vez. 1, 2, 3. Relacionamento produz posicionamento. Eu não entendo alguém que vive com Deus e continua do mesmo jeito. Eu não entendo quem está na presença de Deus e continua do mesmo jeito. Se você olhar para o passado, você vai ver homens que tiveram um relacionamento com Deus, uma visão de Deus e nunca mais foram os mesmos. Eu posso lembrar de Jó, eu posso lembrar de Isaías, eu posso lembrar do próprio Davi. Queridos, os profetas que passaram por um relacionamento com Deus tão tremendo, eles não permaneceram mesmo. E hoje em dia a mensagem é: vem como tu estás e permanece do mesmo jeito. Isso não existe. Se você vem como você está, sim, mas no processo Deus vai mudar a tua história. Diga amém. Eu quero ser mudado por Deus, eu quero ser moldado por Deus, eu quero ser transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E tudo isso pode acontecer através do relacionamento com Deus e com a sua palavra. Porque quando eu entendo essa relação horizontal ou vertical, eu vou entender também essa relação horizontal. A minha relação com o outro vai mudar, com a vida vai mudar, a minha visão, as minhas crenças, os meus valores vão mudar. Por que vão mudar? Por causa do relacionamento que eu tenho com Deus. Então, meu irmão, se você se relaciona com Deus, você se posiciona. Se você tem que tomar alguma decisão na tua vida, se você tem relacionamento com Deus, você vai tomar a decisão segundo a vontade de Deus. Essa é a realidade. E se você entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, você vai então viver dentro dessa vontade de Deus. E querido, não precisa, né, como uma irmã, eu me lembro uma vez que ela foi fazer uma visita a ela e ela dizia assim para mim: não, eu estou orando para ver se Deus quer que eu evangelize. E eu falei assim: vixe, recebi agora de Deus, não é? Abre aí em Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, e de fazer discípulos de todas as nações. Irmã, para confirmar essa palavra, Deus está me dando agora Marcos 16, 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso é ordem, não é opção. Isso não é um sentimento, isso é uma decisão que eu tenho que tomar diante de Deus. É diferente. Nós estamos querendo sentir alguma coisa, irmão. Você não tem que andar por aquilo que sente. E quantas pessoas estão esperando que Deus fale no coração delas, e olha, elas não sabem se foi Deus, se é Deus ou não é Deus, porque eles não conhecem a Bíblia, porque não têm um relacionamento com a palavra de Deus, e continuam vivendo as mesmas coisas. Não é possível quem se relaciona com Deus viver um só dia da mesma maneira. Está ouvindo? Vou repetir isso. Posso repetir? Posso falar, irmão? Olha só. Não é possível quem tem um profundo relacionamento com Deus viver um só dia da mesma maneira. Deus vai mudar a tua história, a tua vida. Às vezes você quer mudar o teu marido, você quer mudar a tua esposa, mas querido, começa a orar, começa a ter relacionamento com Deus, porque Deus vai começar a mudar, sabe quem? Sabe quem Deus vai mudar primeiro? Você, para depois mudar o teu marido, o teu filho. Você quer que teu filho mude, quer que teu filho mude, e Deus, quando você vai para a presença dele, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: eu quero mudar você primeiro. Eu quero trabalhar primeiro no seu coração, para depois trabalhar através de você. Primeiro eu preciso mudar a tua maneira de pensar, eu preciso quebrar a tua cabeça, mostrar que esses valores que você tem não valem nada e não conduzem a lugar algum. Mas agora eu vou dar novos valores para você. E meu irmão, quanto mais você ora, mais a Bíblia diz, né, quando você se aproxima da luz, as suas obras, elas vão ficando aparentes, não é? Quando está tudo escuro, você não vê nada, está tudo bem. Mas quando você acende a luz no quarto de um adolescente, o que acontece? O que acontece quando você acende a luz no quarto do adolescente? Está tudo arrumadinho, né? Você vai lá na gaveta dele, está tudo arrumadinho também, não é assim? Normalmente?
Claro que não, é tudo bagunçado. Eu me lembro dos meus, que tinha montinhos assim de roupa no quarto, não é? Querido, muitas vezes nós vivenciamos situações onde a gente deve se aproximar de Deus, mas por causa de medo, por causa de angústias, por causa de situações que a gente não quer tratar, não quer mexer, a gente continua longe dele. Mas o Senhor quer mostrar para você e para mim que quanto mais eu me aproximo dele, mais relacionamento com ele, eu sou curado. Eu curado nas minhas decisões, curado na minha maneira de ver a vida, curado nos meus relacionamentos, curado com relação às coisas do passado, as dores, as marcas do passado, os medos. Eles precisam ser quebrados, arrancados a partir do relacionamento com Deus. Não há possibilidade de você viver com Deus e continuar do mesmo jeito e não tomar uma posição. Relacionamento. Ei, vamos lá, irmão. Relacionamento produz posicionamento. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: meu irmão, olha só, relacionamento produz. Vai lá, foi eu. Gostaria que você saísse com essa frase no coração. Amanhã de manhã você vai acordar e Deus não quer falar com você só à noite. Deus quer falar com você todo dia, toda hora, todo momento. E quanto mais você fala com Deus, mais você se posiciona. Amanhã você vai ter que tomar decisões. Amanhã você vai ter que tomar decisões. E Deus quer participar das suas decisões. Essa é a notícia boa que eu tenho para você. Deus quer participar da tua decisão, meu irmão. Deus não está alheio de você. Deus não está querendo te perseguir e arrebentar a tua vida, não. Ele quer participar das tuas decisões. E Ele está dizendo: olha, eu tenho um caminho tremendo para você. Caminho de paz e não de mal. Eu tenho a direção que você precisa. Eu tenho a resposta que você precisa. Eu tenho a solução naquela decisão que você vai ter essa semana. Deus tem. Deus sabe. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você diz: Senhor, e agora? Como eu vou fazer? Fala assim: Senhor, agora não. Senhor, agora é contigo. Pai, me ajuda, me dá sabedoria, me dá graça, Senhor, intervém, porque se o Senhor fizer, as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural. Escute aí, pode ir para frente, por favor. Olha aqui, Marcos, meio escuro, mas também claro aqui, Marcos 1,35, aqui desse lado, está dizendo o seguinte: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Escute: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe quem está falando isso? Jesus. Querido, Jesus precisava orar? O que você acha? Jesus precisava orar? E ainda mais de madrugada? Precisava. No início do ministério de Jesus, quando Jesus está começando o seu ministério, Ele está dizendo: ó, não existe relacionamento sem tomar uma decisão profunda. Relacionamento vem antes de qualquer decisão. Jesus está dizendo: eu tenho uma grande obra para fazer, então eu preciso falar com o Pai pela manhã muito cedo. Quando todo mundo está dormindo, enquanto todo mundo está descansando, Jesus levanta, sai do cenário e vai para o lugar deserto. Escuta, Jesus se levanta muito cedo e vai para um lugar onde não tem ninguém. Ele vai para o deserto, era um lugar ali ainda se faz escuro, e ali naquele lugar Jesus vai fazer o quê? Vai se relacionar com o Pai. Você tem coisas tremendas para fazer nessa semana? Levanta 10 minutos antes e ora 10 minutos por essa situação, e você vai ver Deus mudar totalmente esse negócio. Você precisa de uma mudança na tua casa? Levanta 10 minutos antes, comece a orar por isso, e você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas, tremendas. Queridos, Jesus não precisava fazer isso, aparentemente não. Ele quer nos dar exemplo, e Ele está mostrando que não existe possibilidade de você viver de maneira de sucesso se você não tiver um relacionamento com Deus. E olha, não é de noite, é de dia, é no começo do dia, é na primeira hora do dia. Você vai clamar ao Senhor, você vai colocar a tua vida diante do Senhor e pedir: Deus, me dá a solução para isso. Promove encontros, Deus. Faz algo tremendo e maravilhoso, sobrenatural, sobre essa decisão que eu preciso tomar. Marcos mostra Jesus sempre ativo. O Evangelho de Marcos parece que Jesus não descansa.
O Evangelho de Marcos, escrito para romanos, não para judeus, ele tem uma preocupação de dizer: Jesus sempre está curando, está restaurando, Jesus está ensinando, Jesus está subindo no barco, Jesus está descendo no barco, Jesus está na casa, Jesus está curando o paralítico, Jesus sai, cura a mulher do fluxo de sangue, no meio do caminho ele encontra com Jairo. Jesus não para. O tema do Evangelho de Marcos é essa perspectiva de Jesus, o servo. Apresenta Jesus como servo, e esse servo, ele não pode fazer nada se ele não estiver diante do Pai. Se você ver Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus sai, no final do 3, ele sai da água do batismo, e logo ele vai para onde? Levado pelo Espírito de Deus, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, irmão, o que ele vai fazer lá no deserto? Jejum, oração, relacionamento com Deus. 40 dias para começar o seu ministério, ele começa com oração. E o mais tremendo, irmão, olha só como Jesus tinha um relacionamento com Deus e com a sua palavra, é que quando o diabo vem a ele e coloca sobre as necessidades dele, que é a necessidade de transformar pedra em pão, ele estava com fome, 40 dias sem comer. O que Jesus responde para ele? Jesus responde a palavra: nem só de pão, quem lembra? Mas da palavra. Escuta, não é de pão, em outras palavras, não é só de pão, não é só o pão que nos alimenta. Nós temos um alimento que faz toda a diferença em nossa vida. Qual é? A palavra de Deus. Um relacionamento com a palavra de Deus muda a nossa história. Por isso nós estamos falando sobre discipulado. Discipulado não é uma ideia da Igreja Projeto de Deus. Discipulado é a ordem de Jesus. Jesus ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eu tenho dito que a gente precisa ter uma igreja simples, uma igreja onde as pessoas saibam entrar e sair de uma maneira tranquila, onde elas possam servir de maneira tranquila. E eu pedi a Deus que me revelasse essa simplicidade. E ainda falava com a liderança na terça-feira que alguns irmãos sentem falta na terça-feira, não é? Primeira terça-feira do mês. Quem não sabe, nós tomamos toda a primeira terça-feira do mês, nós temos um encontro, avisando dos líderes que não aparecem já faz tempo. Toda a primeira terça-feira do mês a gente tem um encontro com todos os líderes. Por favor, apareça, irmão, estamos com saudade de você. Fechado, vamos continuar. Bom, o que acontece, que eles estavam ministrando a eles que nós precisamos de algo simples, onde todos possam fazer. E Deus me deu 3 palavras que representam o discipulado. Primeiro é a palavra ouvir. Aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a necessidade, ouvir as necessidades, ouvir o que as pessoas estão falando, mas aquilo que está por trás daquilo que elas estão falando. Às vezes a pessoa está falando que está tudo bem, só que por trás está tudo mal. E a gente precisa ouvir o que está por trás desse coração, dessas palavras. Ouça o coração das pessoas. Logo em seguida, ministre o coração das pessoas. Aproveite cada situação para falar da palavra de Deus às pessoas. Para cada situação tem um texto bíblico, tem uma palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero dizer a você, todos os dias eu tenho ensinado a igreja, você vai pegar uma palavra. Todos os dias, quando você lê um texto, você não precisa pegar 10 palavras, pega uma só. Naquele dia você vai viver aquela palavra, somente uma palavra. E eu tenho falado isso com os irmãos lá na igreja. Eu digo: irmão, tem gente que está dizendo assim: ô bispo, dá uma palavra aí. Ô bispo, tem 66 livros, irmão, para você. Tem palavra que não falta mais, né? Não acaba mais. Você não precisa que eu te dê a palavra. Você pode ter a palavra dada por Deus. Está entendendo? Às vezes você está lendo a Bíblia, você lê de manhã, à tarde você já nem sabe mais o que tu leu. Chegou à noite, você fala: eu li a Bíblia, hoje eu vou ler de novo para saber se eu li, nem lembro mais. Mas quando você coloca uma palavra diante de Deus, pega um versículo, uma palavra. Segunda-feira, a palavra é essa. Terça-feira, a palavra é essa. Você vai começar a viver essa palavra. Você vai começar a se relacionar com essa palavra. Está entendendo? Diga amém. Uma palavra. A minha palavra hoje é o que? Santificação. Beleza, vai em frente. Faça coisas que tragam santificação. Na minha palavra hoje é sabedoria. Então, meu irmão, vai em frente. Tenha sabedoria. Busque sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá a quem pede. Tem uma palavra que mude a tua história, que mude a tua vida. E quando alguém chegar para você: ô irmão, você vai estar com uma palavra, o que você vai fazer? Você vai ter uma palavra para dar para essas pessoas. Está ouvindo, meu irmão? Posso ligar para sua casa, pedir uma palavra? Você não vai gaguejar não? Hoje esqueci, né? Hoje não tenho, hoje Deus não me deu a palavra. Pode dizer que todo dia Deus tem uma palavra para você. Jesus vem. E agora numa batalha contra o diabo, o que Jesus usa? Arma poderosa em Deus.
Palavra de Deus. Quais são as armas poderosas em Deus, irmão? Quais são as armas poderosas em Deus que Deus já tem nos dado? Oração, palavra de Deus, fé, amor. Vamos lá, irmão, o que mais? Louvor, o que mais? Jejum, o que mais? Olha, são armas espirituais. E as nossas armas, a Bíblia diz, são poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza que a gente cria na mente. Então, quando você ministra uma palavra sobre a vida das pessoas, as fortalezas vão cair. Diga amém. Está ouvindo? Quando você tira uma palavra, não é? Olha, vai ser tremendo. Você vai mudar a tua história. Eu me lembro de um pastor que foi visitar uma irmã. E a irmã foi pegar o café. E ele olhou assim, sabe aquela caixinha de promessa? Lembra? Da caixinha de promessa? Então o pastor, ele falou, rapaz, vou pegar uma palavra aqui hoje, para mim. Aí disse que pegou um versículo assim. Falei, eita, versículo, ixi, rapaz, que tremendo, versículo maravilhoso. Falou, meu Deus, que palavra poderosa, vou pegar mais um. Aí pegou outro versículo, rapaz, daquele versículo de arrepiar o cabelo. Falei, meu Deus, que tremendo, Deus está falando comigo hoje. E aí a irmã chegou com o café e viu ele com aquele papelzinho. E ele falou, irmã, que tremendo, Deus está falando comigo. Pastor, o senhor gostou da minha caixinha de promessa? Ele falou, gostei. Por quê, irmã? Porque eu peguei umas 4 caixinhas de promessa, só peguei os melhores versículos, coloquei nela aqui, ó, nessa aqui, né? Só palavra, só tremenda, só palavra tremenda. E agora eu só vou na palavra tremenda, só bênção, só bênção. Só que, irmão, às vezes Deus quer te corrigir. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer transformar a tua vida. E você que está querendo que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus faça isso, mas para Ele te abençoar, Ele precisa tratar você. Aí nós falávamos, quando vimos para cá, tem pessoas que precisam da campanha para poder buscar Deus. Vai ter campanha lá na igreja, eu vou orar. Não, irmão, não espera a campanha para orar. Ora antes da campanha. Não, só vai ter evangelismo quando tiver a igreja, fazer um trabalho de evangelismo. Então eu vou evangelizar. Não, evangeliza como estilo de vida, onde você estiver. Ouça as palavras, ouça o coração das pessoas. Ministre uma palavra para elas e não permita que elas vão embora sem tomar uma posição. Posicionamentos. Foram as 3 palavras que Deus nos deu. Me deu. Primeira palavra, ouvir. Segunda palavra, ministrar. Terceira palavra, aplicar. Não permita que as pessoas saiam perto de você sem tomar uma posição. Imagina se todos nós começarmos a fazer isso. O que vai acontecer? Vidas serão curadas, transformadas, vidas serão abençoadas. Será que se eu pedir agora para você falar para o teu irmão uma palavra, você teria? Calma que eu não vou pedir, fica tranquilo. Não é? Mas a partir de agora, não saia de casa sem uma palavra. E se você quer cobrar teu marido, né? Ou tua esposa, e a esposa? Qual é a palavra de hoje? Às vezes ele não sabe a palavra, não briga com ele, sabe o que você faz? A palavra de hoje é essa. Vamos viver essa palavra hoje? A palavra de hoje é essa. Fala para ele, ao invés de você desmotivá-lo ou desmotivá-la, traz uma palavra para ela, para os teus filhos. Filhos, qual é a palavra de hoje? Nossa família hoje, a palavra é essa. Isso vai fazer diferença na tua vida. Você vai ministrar a tua casa, vai discipular a tua casa através da palavra de Deus. É isso que muda a história, é isso que transforma a situação. Querido, não existe decisão sem relacionamento com Deus. Relacionamento vem antes da decisão. Vai tomar decisão? Vai para a presença de Deus. Querido, nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne, mas contra quem? Jesus já lutou contra o diabo. E o que ele usou diante do diabo? A palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus para mudar a história. E nós precisamos ir para a presença do Senhor, nos relacionar com Ele. Jesus se levanta de madrugada e vai orar, porque Ele tem tarefa para fazer, Ele tem decisões para tomar, e Ele não vai tomar decisões sem antes falar com o Pai, sem antes ter um relacionamento profundo com o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Pode passar mais uma vez aqui. Querido, no ministério de Jesus, no meio do ministério de Jesus, nós vemos mais uma vez Jesus se relacionando. Não é? O texto bíblico diz para nós aqui, ó, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Lucas 9, 29. Escute, o que Jesus estava fazendo? Durante todo o processo do ministério de Jesus, pode bater mais uma vez aí, meu irmão, por favor. Olha só, durante todo o processo do ministério de Jesus, a gente encontra o Senhor se relacionando com Deus.
Jesus está orando, a multidão está aqui, Jesus está no deserto orando, os discípulos estão procurando Jesus, Jesus está orando. Jesus fala assim: vai na frente. Jesus vai para o monte orar, e quando volta, os discípulos estão desesperados, sem saber o que fazer, e o Senhor traz sobre eles uma orientação. Jesus, durante todo o processo do seu ministério e da sua vida, ele não deixava de ter relacionamento com Deus, ele não deixava de orar, de falar com o Pai, de trazer o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Queridos, não adianta a gente ter uma vida, não é, cheia de atividades, se Deus não é o princípio dessa atividade. A Bíblia diz: buscai primeiro, o que diz? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Nós só queremos que as coisas sejam acrescentadas, não esquecemos que primeiro a gente tem que buscar o reino. Primeiro no teu dia tem que ser Deus. O primeiro quando você acorda não é o teu celular. Tem gente que nem abre o olho, não é? Ele pega o celular. Ao invés de fazer isso, primeira coisa, antes de abrir o olho, fala: Deus, obrigado por mais um dia. Senhor, eu quero começar o dia contigo. Porque, irmão, não existe discipulado sem relacionamento. Não existe vida com Deus sem se relacionar com Ele. Eu não posso ter vida com Deus falando com os irmãos simplesmente. Eu tenho que ter uma relação com Deus. E a Bíblia diz: vai ao teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que age em secreto, faz o quê? Vai te recompensar. O Senhor está falando sobre relacionamento. O Senhor está falando sobre vida com Ele. Até Levítico, todo o livro de Levítico, Deus traz leis para a santidade, para ficar santo. Por que Deus quer um povo santo? Porque Deus quer relacionamento. Todos os dias Deus vem falar com Adão e Eva. Deus quer relacionamento. E se você olha durante toda a palavra de Deus, o Senhor quer relacionamento. Jesus pega 12 homens para quê? Para relacionar-se com eles, para trazer valores sobre a vida deles, para que então a vida deles sejam totalmente transformadas. Hoje nós temos o privilégio de estar com o Senhor, buscando Ele, clamando a Ele, pedindo que Ele transforme a nossa história, a nossa vida. No começo do ministério, no meio do ministério, e agora, mais uma vez, lá em frente, nós temos aí, no final do ministério de Jesus, Jesus, diante do seu maior desafio, Ele vai para o relacionamento com Deus. Lucas 22, 41 diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E mais ainda, em Lucas 22, 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Parou, travou, irmão? Travou? Pode ir em frente. Aí, olha só, irmão, pode ir em frente. Pode bater mais algumas vezes aí. Jesus tem um grande desafio diante dele, a cruz. E o que Jesus vai fazer, irmãos? Jesus vai para a presença do Pai. Jesus vai para relacionamento com Deus. Aí Jesus volta e pega os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Aí Jesus diz: vocês não podem vigiar nenhuma hora? Jesus vai orar de novo, vai para a presença do Pai, porque tem uma tarefa grande para fazer. Quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo de novo, olhos pesados. Aí Jesus volta de novo. Quando retorna para os discípulos, o que os discípulos estão fazendo, irmãos? 3 vezes os discípulos dormindo. O que nós estamos vendo as pessoas fazerem hoje? Jesus tem uma tarefa grande para realizar. A obra de Deus precisa ser feita. Ele vai para a cruz do Calvário e as pessoas estão dormindo. Na terceira vez Jesus diz: vamos, que é chegada a hora. Queridos, em nome de Jesus, escute aí. Hoje nós temos uma geração que está dormindo. Nós temos crentes que já perderam a visão de Deus, da obra do Senhor, da guerra espiritual que está acontecendo contra principados e potestades. O demônio quer matar, roubar e destruir, quer acabar com a tua vida e com o teu casamento, e você está preocupado com outras coisas. Ao invés de você orar, vigiar, ir para a palavra, o que você faz? Age segundo a tua força, age segundo a tua visão, age segundo aquilo que tu acha melhor, aquilo que tu viu no YouTube, ou aquilo que tu viu no Google. É isso, irmão? Como é que nós vamos ter uma vida santa? Como é que nós vamos ter uma vida transformada? Como é que nós vamos ter uma vida de poder, de sobrenatural? Como é que nós vamos vencer o diabo, irmão?
as coisas espirituais se discernem espiritual, para de ter visão carnal. Paulo, ele diz assim, olha, há uma luta dentro de mim, há uma guerra dentro de mim. O bem que eu quero, não faço, e o mal, esse eu faço. A minha cabeça, aqui dentro da minha cabeça, eu entendi, mas a minha carne não me permite. Ou então dizer como João, o que há no mundo? O desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida. E isso não procede do Pai. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem algo tremendo para fazer sobre as nossas vidas, de maneira sobrenatural. Levantar um povo santo, comprometido com Ele, um povo que tem sua prioridade no reino, e não sua prioridade nas coisas da vida. Vamos vivendo aí. Você já ouviu que está chegando uma nova onda do Covid? Que é o Delta, que agora mata mais rápido ainda? Meu irmão, se nós não confiarmos, dependemos de Deus, entender que Ele tem um propósito na nossa vida, nós estamos perdidos. Esse é o tempo de avançar. Esse é o tempo de avançar. A igreja passou por tanta luta, por tanta dificuldade, mas ela não parou. As ameaças vieram, vamos matar, vamos fazer. Eles não pararam, eles continuaram firmes, avançando, pregando a palavra de Deus. Quer me matar, me mata. Se não me matar, eu vou pregar o evangelho. O que é isso? Isso é um povo que tem relacionamento com Deus. A igreja está sendo perseguida e vai orar, dizendo, Deus nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus. Nós queremos falar do amor de Deus, nós queremos falar de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles oravam, tremeu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e saíram para fazer o quê? Para pregar o evangelho. Essa igreja, irmão, não está aberta aqui para ser um lugar legal. E para você estar aqui só para ouvir o que você quer. Essa igreja está aqui para tirar você da cadeira. Para dizer para você, vai para a palavra, vai ter experiência com Deus. Você não tem que depender do pastor e da pastora, dos pastores. Você não tem que depender deles. Você não tem que depender do teu líder. Você tem que depender de Deus, meu irmão. Você tem que buscar a palavra em Deus. Para de depender do teu pastor. Para de depender da tua vida espiritual. Só depende se houver milagre. Aí se vier um pregador. Aí se vier uma campanha. Se eu sou evangelista, se tiver campanha. Não. A minha vida não pode acontecer sem Deus. Sem uma relação profunda com Deus. Para de ser crente frouxo, fraco, doente. Quer curar o teu coração e a tua vida? Vai para a presença de Deus. O povo tinha uma grande guerra, chamava o sacerdote. E o sacerdote dizia, pode ir porque Deus está com você. Primeiro vai para o sacerdote, porque o sacerdote vai falar com quem? Vai falar com Deus. Querido, você é sacerdote. Está ouvindo? A Bíblia diz que nós somos nação de sacerdotes. A Bíblia diz que só há um sumo sacerdote, chama Jesus. Hoje você não precisa de ninguém para ir até Deus, só precisa de Jesus. Está ouvindo? Então, em nome de Jesus, você tem que se fortalecer nele. A tua vida tem que estar firme nele, porque senão tu vai ficar mudando de igreja, mudando de pastor, mudando, esperando alguma coisa para o teu coração, para agradar o teu coração. O teu coração, meu irmão, só vai ser satisfeito na presença de Deus. No relacionamento com Deus, você só vai ser curado na presença de Deus. A tua família só vai ser mudada quando Deus mudar você. Mas a gente sempre querendo que o outro mude, sempre querendo que o outro faça, o outro, peraí, Deus começa em você. E quando eu mudo, as coisas mudam. Mas enquanto eu não mudo, nada muda. Jesus, diante do seu maior desafio, vai para a presença do Pai. Jesus sabia que ia morrer? Sim. Jesus sabia que ia sofrer, e o sofrimento que sabia que ele teria? Sim. Ele chega a dizer, se possível, afasta de mim. Olha o homem, né? O ser humano. Ele sabia que dor era essa? Ao ponto de suar sangue. Os médicos tentam mostrar que tem que estar num estresse muito grande para você suar sangue. Olha o tamanho do estresse que Jesus estava, ao ponto de suar sangue. Os discípulos dormindo. Jesus então, de maneira extraordinária, fala, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós estávamos conversando ao vir para cá. Hoje, os crentes dependem de situações para servir e ser fiel a Deus. Se Deus te abençoar e te der dinheiro, aí você é fiel a Deus. E se Ele não der? As pessoas estão esperando uma palavra do pregador de vitória. Querido, escuta uma coisa, eu tenho ministrado isso em Santos demais. Para de esperar na provisão.
Para de confiar na provisão, começa a confiar no provedor. Está ouvindo? Porque se o provedor disser não agora, ele é provedor, ele pode prover lá na frente algo muito maior, porque ele sabe o que é melhor para você. Agora quando você confia, aí recebi a bênção, recebi o carro, recebi a casa, recebi isso, agora você fiel a Deus, agora sim, agora recebi um aumento, glória a Deus, semana que vem você é mandado embora. E aí, o que acontece? Está esperando Nós estamos mudando isso e a igreja é culpada disso, irmão. Nós somos a igreja hoje. Estamos atrás de campanha, de milagre, de poder, de palavra, disso, daquilo, ao invés de buscar a palavra de Deus, se alimentar nela, e esperar naquele que provê todas as coisas. Porque, querido, Elias, quando ele disse, vai ter sede, vai ter fome, vai ter tudo, Deus falou, Elias, de você cuido eu, vai lá para o ribeiro. E os corvos chegavam, e alimentando. Só que chegou um dia, irmão, que os corvos pararam de vir, e o ribeiro secou. E agora? Se ele confiasse na provisão, a provisão acabou. Mas ele não confiava na provisão. Sabe o que Deus vai falar para ele? Diz agora, tu vai lá, porque tem uma viúva. Lembra? Já ministrei isso aqui. Agora vai lá, que tem uma viúva. E talvez ele pensou, se fosse eu pensaria, rapaz, viúva deve estar cheio de dinheiro. Não é? Deus não mandou ele lá por causa dele. Deus mandou ele lá por causa da viúva. E quando ele chega na viúva, a viúva diz, eu vou comer e vou morrer. Então não faz para teu filho, nem para você, faz para mim. E quando ele faz, o que acontece? Começa o processo. Deus muda totalmente a história. Por quê? Porque Deus é o provedor. E Ele quer que você espere no provedor. E pare de confiar numa palavra de vitória, numa palavra de prosperidade. É bom, irmão, pode ter isso, não tem problema. Não estou falando isso, você pode ter isso. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você tenha uma casa grande, um carrão, um casão, não é? Um churrascão, me convida para ir lá. Não tem problema. Um timão também, não tem problema. Agora, meu irmão, o que não pode é você ficar confiando naquilo que é provisão, ao invés de confiar no provedor. E a tua vida não sai do lugar. Passa ano, sai ano, entra ano, e você é o mesmo. Querido, isso não é Deus. Não entendo relacionamento com Deus onde eu sou o mesmo. Não entendo isso. Eu entendo que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais Deus vai mudar o meu caráter, a minha vida, a minha atitude, a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar para as pessoas. Eu preciso de Jesus, me ajude, em nome de Jesus. Pode ir em frente aí, meu irmão, olha só. Relacionamento produz o quê? Relacionamento produz. Não existe relacionamento com Deus que não exija posicionamento. Toda vez que você for para Deus, Deus vai falar contigo, tu vai mudar a tua história, vai mudar teu comportamento, vai mudar a tua atitude. Está ouvindo? Escute aí. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vivo a vontade de quem? Você quer viver a vontade de Deus? Vai para perto de Deus. Vai para perto da palavra de Deus. O que vai acontecer? Você vai fazer a vontade de Deus. Se você tiver que tomar decisão, você vai tomar na vontade de Deus, com certeza. Minhas decisões serão curadas no relacionamento com... Agora preste atenção nesse texto que Deus tem falado comigo de maneira extraordinária. Pode ir em frente aí, meu irmão, por favor. Vai passar aí? Tito 2, 11 e 12. Deus tem ministrado o meu coração de maneira tremenda. Vamos ler junto, irmão? Dá para ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e... Vamos devagar? Vamos mergulhar nesse texto aqui? Olha que Deus vem ministrando comigo. Primeiro, porque a graça salvadora. A graça, o que é graça, irmão? É um favor imerecido. Escuta, a salvação você não merece. A salvação não se conquista. A salvação se recebe de graça pela graça. A graça salvadora é algo que eu não mereço e Deus me dá. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É pela graça salvadora que Deus tem ministrado a todos os homens. E que é só suficiente a vida das pessoas, ou alcança melhor. Alcança a vida das pessoas quando elas creem. E quem não crê não está nem aí para a graça salvadora. Quem acha que não precisa ser salvo, para que graça salvadora? Mas o que me chamou a atenção
é que ele está dizendo, é pela graça ministrada, a graça salvadora, que ela nos ensina. A Bíblia diz ensinando, uma ideia de continuidade. Ensina agora, ensina depois, e vai continuando ensinando a nossa vida. A graça de Deus nos ensina, e quando nos ensina, nos protege. E quando nos ensina, leva-nos para a vontade de Deus. E quando nos ensina, meu irmão, muda totalmente a nossa maneira de ver a vida. O nosso comportamento vai mudar, os nossos valores vão mudar, a nossa maneira de crer vai mudar. Diga amém. A Bíblia diz que nós temos recebido de graça sobre graça. Então pela graça sois salvos. Temos recebido graça sobre graça. E o apóstolo Paulo ainda diz mais. Ele diz assim, olha, fortifica-te na graça. E Pedro diz assim, antes crescei na graça. A graça, irmão, a gente tem que olhar de uma maneira diferente, que ela ensina, ela fortalece, ela cura, ela muda, ela transforma a nossa maneira de crer. Está entendendo? Diga amém. Aleluia. Ensinando-nos que, agora presta atenção nessa palavra, renunciando. O que é a palavra renunciando? Quem sabe o que é renunciar? Vamos lá, ainda não, um pouquinho mais. Renunciar é dizer não. Está ouvindo? Renunciar é dizer, eu não quero isso na minha vida. Eu renuncio. Eu renuncio qualquer tipo de aliança. Lembra quando alguns de nós, eu não fiz isso, graças a Deus. Algumas pessoas iam para a encruzilhada, fazer a macumba, e fazer uma aliança com Satanás. Lembra disso? Algumas pessoas fazem isso. Estão fazendo aliança. E depois que você se comprometeu, você pode, depois de muita luta, fazer o quê? Eu renuncio a esse Deus. Eu renuncio a esse reino. Eu renuncio às minhas práticas. Eu renuncio a essa aliança. Porque eu fui conquistado por uma aliança muito maior, que é Cristo Jesus. Está entendendo isso? Quando eu renuncio, eu digo, eu não quero isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família, eu renuncio isso, eu digo, não, isso não vai entrar aqui, não tem, eu não quero. O texto bíblico está dizendo isso aqui, ó, depois que eu sou ensinado, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, presta atenção, atitude de ímpios, mas continua dizendo, e as concupiscências mundanas. A palavra concupiscências é epitomia. Epitomia é amor. Sabia disso? Amor às coisas mundanas. Também traduzida como desejo. Desejo ardente. Você sabe aquele texto de Tiago que diz assim, ó, a cobiça dá luz ao pecado. A palavra cobiça é epitomia no grego. Quando a palavra do Senhor diz que há no mundo desejo da carne, é a palavra epitomia. E aqui ele vai usar de novo dizendo, olha, o Senhor nos ensina a renunciar todo desejo humano, ou melhor, mundano, aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é prática maligna, aquilo que é prática carnal. Eu digo para essas práticas, eu renuncio isso, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito vícios, eu não aceito maldições, eu renuncio qualquer tipo de atitude que dê brecha para o diabo agir na minha vida. Está entendendo isso? Essa renúncia, quem tem que fazer? E da onde vem essa renúncia? Através da graça salvadora. Escuta, eu não creio em maldição hereditária para crente, eu não creio nisso. Maldição hereditária para crente eu não acredito. Porque Cristo quebra todo tipo de maldição. Está ouvindo? Agora eu acredito na influência. Se o diabo vai atuar em alguma área na tua vida, vai ser naquela área que teu pai abriu a brecha. Ou que às vezes você abriu a brecha para a tua família, para as próximas gerações. Dá para falar isso com o Emerson? Pessoas que o bisavô é adúltero, o avô é adúltero, o pai é adúltero, e ele já sabe. Meu irmão, abre o teu olho, o diabo vai atuar onde? Não é questão de maldição, porque a maldição foi quebrada. Mas se o diabo vai atuar em alguma área na tua vida, vai ser nessa área. Para derrubar você. Para que a maldição continue, a obra das trevas continue. Então vem essa influência sobre você. E quem pode mudar isso? Você. Quando você faz o quê?
Eu renuncio isso da minha vida em nome de Jesus. Eu renuncio o meu passado. Eu renuncio o que meu pai viveu. Eu renuncio isso em nome de Jesus. Isso não vai fazer parte dos meus filhos. Isso não vai fazer parte da minha família. Isso não vai fazer parte da minha história nem da minha geração. Eu renuncio. Você quebra um ciclo, irmão. Você está dizendo isso? Isso é forte, irmão. Você está quebrando um ciclo. Veio uma desgraça só atrás da outra. É vício, é maldição, é miséria. E chega na tua casa, muda totalmente isso. Está ouvindo? Meu avô, pessoal, morre por causa de cigarro, por causa de bebida. Meu pai morre por causa de cigarro e bebida. Jesus entra na minha vida. Irmão, posso morrer de qualquer coisa, menos de cigarro e bebida. Eu não suporto isso. Sabe o que aconteceu? O ciclo acabou. Em Cristo, o ciclo acabou. Começa uma nova história daqui para frente. Agora o diabo vai querer colocar sobre a minha vida isso. O diabo vai querer colocar vícios na minha vida. Ele quer colocar situações onde rompa isso, para que os meus filhos tenham legalidade para o diabo agir. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Meus filhos não vão viver nada disso. Começa uma nova fase, uma nova história a partir de agora. O legado que eu deixo para eles é legado de bênção, legado de vitória, o legado na presença de Deus. Meus filhos amam o Senhor, estão com o Senhor, estão vivendo com Deus, amam a palavra de Deus. É isso, meu irmão. Você, a tua decisão hoje, você diz, não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Não, meu irmão, não pensa nisso. Pensa que a partir de você tem uma história, tem uma família, e você pode mudar a história dessa família, das próximas gerações. Estão ouvindo? Pela palavra de Deus, pela direção de Deus. Então Paulo deixou Tito em Creta para dizer a esse povo, gente, renuncie essa impiedade, esse desejo pecaminoso, essa vontade de fazer o que todo mundo faz. Renuncia a isso, que está no teu coração e no meu. Por isso a gente precisa renunciar. Renuncia esse desejo mundano. Tiago, ele vai falar, a gente não sabe pedir, porque a gente usa nos nossos próprios deleites, desejos. Palavra bitomia de novo. Essa palavra é terrível, meu irmão. Quando ela domina a nossa vida e o nosso coração. E hoje em dia, o que mais um homem quer é suprir os seus desejos. Deus falou tanto comigo nisso. Agora escuta, vivamos uma ideia de continuidade. Mais uma vez, ele está dizendo vivamos, ele está dizendo viva agora e continue vivendo, vai em frente, viva. Vivamos nesse presente século, de que maneira, meu irmão? Primeira palavra, sóbria, significa aquele que sabe o que está fazendo e como está fazendo, aquele que tem a visão completa da situação e toma decisões a partir de uma visão completa. Eu gosto de pensar na sobriedade, o contrário dela. Você já viu um bêbado? O bêbado não tem sobriedade nenhuma. E tem cristão que está vivendo que nem bêbado. A Bíblia fala sobre o nécio que constrói a casa na areia e sabe que vai cair, mas ele constrói, porque ele acha que vai dar certo. Tem gente que sabe que vai dar errado, sabe que vai dar problema, sabe que vai destruir, mas ele continua, porque ele acha que vai dar certo. Uma hora vai dar certo, vou tentar, mas irmão, vai dar errado. Para de fazer isso, não vai dar certo. Isso não vai te levar para frente, isso não vai abençoar a tua vida, vai cair. E ele continua. Provérbios chama esse cara aí de louco. Salomão diz que esse cara é louco. Tem louco aqui? Tem louco aqui, irmão? Eita, glória a Deus que não tem, né? Olha só, ele diz, viva de maneira sóbria, tenha toda a visão das possibilidades para tomar decisão. Tenha uma visão ampla daquilo que você vai fazer. E sabe qual é a melhor forma de ter essa visão? Relacionamento com Deus. Segunda coisa, viva de maneira justa. Isso tem a ver com equilíbrio. Justiça, a marca da justiça é uma balança. Não é assim? Meu irmão, ele está dizendo, não seja aquele que é 800. Aquele que não tem equilíbrio para nada. Quando é uma coisa, é tudo aquilo lá. Depois é outra coisa, é tudo aquilo. Não consegue equilibrar a vida. E há quantas pessoas hoje que estão totalmente desequilibradas em seu casamento, em sua vida emocional, em sua saúde. Desequilibrado, vive desequilibrado nas suas decisões. Você está entendendo? Diga amém. Deus está ministrando teu coração. Deus está falando contigo aí, irmão. Tem gente que nunca se acerta, que está desequilibrado. Tem gente que nunca se acerta, porque sempre está desequilibrado. Quer um exemplo disso? Posso falar, não? Olha,
Vou falar, hein? Você já viu gente desequilibrada financeiramente? Tem gente que nunca consegue se equilibrar financeiramente. Está sempre devendo. Ganha, perde. Ganha, está pedindo. Ganha, está pedindo. Peraí, tem alguma coisa errada, não é possível. Tem gente que não consegue se equilibrar na vida sexual. Tem gente que não consegue se equilibrar no casamento. Tem gente que não se equilibra na sua vida emocional. Vive de migalhas. Se alguém olhar para ele e falar assim, eu te amo, pronto, lascou. Desequilibrado. Quando vai agir, age de maneira desequilibrada. Quando vai agir na família, nos filhos, age de maneira desequilibrada. Por quê? Porque não aprendeu a viver de maneira justa. Ou glória. Justiça tem a ver com equilíbrio. E depois o texto diz, piedosamente. Sabe o que é uma vida piedosa? É uma vida quebrantada à presença de Deus. Paulo fala aqui. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade faz toda a diferença. Querido, eu gostaria que essas 3 palavras fossem palavras que fazem a gente viver dentro do propósito de Deus. Jesus começa seu ministério, relacionamento com o Pai, relação sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, relacionamento. No meio do seu ministério, Jesus sai para orar. As pessoas querem multidão. Hoje em dia todo mundo quer multidão. Jesus vai para onde? Vai para o deserto, sozinho. Para quê? Para orar. E ele diz, fecha teu quarto. Fala com ele. Se relaciona, mergulha na palavra de Deus. No final do seu ministério, quando Jesus tem diante dele uma grande tarefa, Jesus vai para a presença do Pai. Meu irmão, eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar essa semana, mas o que Deus está falando para você é que essa decisão tem que ser tomada primeiro na presença de Deus. Eu não sei quantas coisas precisam ser resolvidas, e você vai dizer, meu Deus, eu tenho essa conta para pagar, Senhor, eu tenho essa empresa para resolver, eu tenho isso, Senhor, eu não sei o que fazer. Diga para Deus que você não sabe, para de ser forte. Diga para Deus, eu não consigo, não posso, não dá. Me ajuda, Senhor, me dá a palavra, me dá a direção, promove encontro, muda as situações. Fala para Ele. Se renda, meu irmão, se renda. Eu vim aqui para dizer isso para você. Renuncie esse coração maligno, renuncie esses desejos mundanos, renuncie isso, renuncie essa impiedade, esse coração voltado para o pecado, renuncie a isso. Eu não quero isso na minha vida, eu digo não. Eu digo não, em nome de Jesus, para os vícios. Eu digo não para uma vida desequilibrada. Eu digo não para o desejo do pecado. Eu digo não. Eu renuncio isso, eu não aceito na minha vida. Eu tenho que viver algo tremendo da parte de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas eu quero dizer que Deus começa hoje, porque Ele tem uma semana, e você tem uma semana, e Deus sabe, uma semana para tomar decisão. Semana você vai tomar diversas decisões. Essa semana você precisa da graça de Deus. E aí eu fico ou eu vou? Saio ou eu permaneço? O que eu faço? Eu fecho esse negócio ou não fecho? Eu falo com a minha família ou não falo? Eu largo, eu mudo de emprego. Qual é a decisão que você tem para tomar? Mas de uma coisa eu sei, que Deus está interessado nas tuas decisões. E Ele está dizendo para você, vai para a minha presença, porque eu quero te revelar a minha vontade para você. Eu quero te revelar a saída mais rápida para a vitória. Eu quero te revelar, porque eu quero relacionamento contigo. Porque quando eu me relaciono contigo, eu vou transformando a tua vida. Meu coração, eu vou te dando o meu coração, eu vou te dando situações
diferentes, pensamentos e crenças diferentes, e vou te dando aquilo que você precisa para viver de maneira sóbria, justa e piedosa na minha presença, e você vai ser feliz, você vai viver algo diferente, você vai viver o que ninguém vive, vai experimentar o que ninguém experimenta, vai ver o que ninguém vê. Meu irmão, Deus é aquele que promove encontros, promove situações para te abençoar. Por isso, vai para a presença de Deus, planeja diante dele, diga para ele: eu não consigo, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu tenho contas, eu tenho problemas, eu tenho situações que eu fiz errado, mas me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus, eu quero mudar minha vida. Revela, Senhor Deus, teu desejo, revela a tua vontade em nome de Jesus. Vai falando com Deus, mas você e Deus. O discipulado passa pelo relacionamento, a vida com Deus passa pelo relacionamento, a vida de santidade, a vida de decisões passa pelo relacionamento. O que Jesus veio ensinar aqueles homens, discípulos, é que no reino de Deus, primeiro você tem que ter relacionamento com o Pai, primeiro você tem que ter relacionamento com o Rei, você tem que se submeter à vontade dele, porque ele tem uma palavra para a tua vida dessa semana, ele tem a direção para você tomar a decisão certa e prosperar. Ele tem para na sua vida essa semana de maneira extraordinária e sobrenatural. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão, o teu papel é renunciar à impiedade, é renunciar aos desejos mundanos, é renunciar a essa obra das trevas, é renunciar a uma vida contrária e desequilibrada. Para de ser desequilibrado em nome de... Tua mulher não aguenta mais você, teu marido não aguenta mais você, teus filhos não aguentam mais você, teus pais não aguentam mais você, no seu trabalho ninguém aguenta você, você é desequilibrado. Em nome de Jesus, Senhor, faz a obra sobre nós, trabalha em nossa vida, nas nossas decisões. Pai, nós possamos hoje tomar uma decisão de não tomar decisões sem falar contigo, não agir sem falar contigo, não sair do lugar sem saber o que o Senhor tem para fazer. Como disse Moisés: se o Senhor não for, nós não iremos. Moisés, antes de tomar a decisão, ia para a presença de Deus. Os homens do passado, antes de luta, de guerra, eles iam para a presença de Deus. Meu irmão, por que nós não vamos para a presença de Deus? Jesus, diante de tarefa tamanha, ele ia para relacionamento com Deus. Antes de qualquer coisa, ele ia falar com o Pai. Ele parava de ouvir todo mundo. Ele ia falar com Deus. Meu irmão, o segredo da tua vida está aqui. Mergulha na presença de Deus, mergulha na palavra de Deus, mergulha no poder do Espírito Santo. Ele tem algo para te revelar, para a tua decisão ser tremenda, para o teu casamento mudar, para a tua vida ser diferente. Não tem mais amor, vai para a presença de Deus, o amor vai voltar. Não perdoa, vai para Deus, vai para a presença de Deus, o perdão vai chegar. Eu não consigo, vai conseguir, vai para a presença de Deus. Está tudo parado na minha vida, vai para a presença de Deus, aleluia, e as coisas vão começar a andar e mudar na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, Deus quer intervir sobre as tuas decisões. Então eu queria pedir a você, cuidado com a aglomeração, mas eu queria pedir que, se você tem algo para tomar decisão e não sabe o que fazer, que você venha aqui na frente, que eu vou orar por você. Se você tem uma decisão, está na ponta da língua, está na ponta da bota para você tomar decisão, e você não toma, irmão, sai do teu lugar, Deus vai te revelar.